Graça e paz, amados, nós estamos aqui mais uma vez encerrando hoje a nossa série sobre isolamento. Espero que você esteja gostando desse tempo conosco aqui, quando falamos sobre José, sobre Moisés, sobre Davi, e hoje nós vamos encerrar essa série falando sobre o apóstolo Paulo. Então, há muitos outros personagens bíblicos que também passaram por períodos de isolamento, tá? Tais como o Jesus, Elias, João Batista. Poderíamos falar do isolamento de todos eles, mas nós vamos encerrar a série hoje apenas falando sobre 4. Então, hoje escolhemos o apóstolo Paulo e está comigo aqui o pastor Diego para nós trocarmos uma figurinha aí sobre o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Graça e paz. Que bom que você está aqui com a gente. Lembra de compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas e vai ser uma alegria poder estar com o senhor aqui, apóstolo, compartilhando um pouquinho sobre o isolamento do apóstolo Paulo. Ok, então vamos começar falando sobre Paulo, né? Eu sei que muitos conhecem bastante da vida do apóstolo Paulo, aquela parte histórica dele, da conversão e tudo, mas Paulo, se você não sabe, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, que hoje é atual Turquia. Então Paulo nasceu numa parte da Turquia. Provavelmente ele deva ter nascido no ano 5 da era cristã. Então, ou seja, Paulo foi contemporâneo de Jesus Cristo, embora nunca tivesse visto Jesus Cristo nem estado com ele, né? Paulo era filho de judeus, tá? Judeus que foram dispersos, judeus da diáspora ali, e havia muitos judeus naquela região, tá, de Tarso. E, inclusive, quando a gente estuda isso, nós vamos perceber, pastor Diego, que os judeus em Tarso, grande parte deles tinham cidadania romana. A gente não sabe se eles compraram, se o pai de Paulo comprou essa cidadania romana ou não, mas a verdade é que grande parte dos judeus em Tarso tinham cidadania romana. Por isso, Paulo nasceu com essa cidadania romana, sendo seu pai da escola dos fariseus e um judeu da tribo de Benjamim, não é isso? Que mais a gente pode acrescentar sobre Paulo aí, pastor Diego, sobre a vida dele? O apóstolo Paulo, né, ele foi um grande estudante da lei dos judeus, né? Ele foi treinado aos pés de Gamaliel, a melhor faculdade, né? Na época não tinha-se faculdade, tanto que nós vamos entender que Jesus ele foi rejeitado. Se você for olhar, Jesus foi rejeitado, desqualificado para estudar na faculdade de Jerusalém, porque ele não teve nenhum mestre. E aí ele vai se tornar agora um mestre, mesmo sem ter passado pela faculdade. Mas o apóstolo Paulo foi treinado na melhor faculdade de Jerusalém, aos pés de Gamaliel, e ali ele construiu todo o seu ensino, né? E isso é muito importante nessa caminhada que vai contribuir para o propósito dele, juntamente com aquilo que Deus o chamou para fazer. Foi um grande perseguidor dos cristãos, né? Foi, acho que, um dos maiores perseguidores dos cristãos, na época que a igreja começa a explodir, depois da Revolução de Jesus em Atos. Ele se torna um grande perseguidor, tanto que as vestes de Estevão é jogado, né, aos pés dele, porque ele está coordenando a morte. Ele era o líder, né? E chamava-se, os cristãos naquela época se chamavam como os do caminho, né? Os do caminho. Então, Paulo era o chefe daquele movimento anticristão da época. Sim. E foi um dos motivos, talvez, que Deus teve tanta sede nele, né? Que ele pega e transforma um cara que era o maior em um vaso utilizado para ele. É interessante que na cidade de Tarso havia, universidade, era uma cidade universitária, que havia muitos estudantes e tudo, mas o pai de Paulo tira ele de Tarso e manda ele para Jerusalém para ser treinado aos pés de Gamaliel. Isso por causa da religião, da doutrina dos fariseus, para que ele fosse instruído aos pés de Gamaliel lá em Jerusalém. Mas havia em Tarso, escolas de ensino muito famosas, né? Mas o pai de Paulo prefere que ele vá aprender, ser treinado por um fariseu dentro da escola, do Sinédrio. E ele assimilou esse título, né? Porque ele fala, logo depois da sua conversão, ele fala, dos fariseus, eu sou o maior. Exatamente, porque foi treinado dentro do farisaísmo em Jerusalém, com Gamaliel, tá?
E Gamaliel era neto de Hileu, tá? Que foi um grande personagem aí, quando a gente estuda a história, nós vamos ver isso, tá? Não sabemos com quantos anos de idade Paulo saiu de Tarso e foi para Jerusalém. Isso a gente não sabe, a história não deixa claro, tá? Mas só sabemos que ele teve esse treinamento ali com Gamaliel e aprendeu muito, tá, sobre as leis judaicas. Há uma curiosidade aqui sobre o escritor de Hebreus. A Bíblia não deixa claro quem foi o escritor de Hebreus, tá? Nós não temos essa confirmação, né? Mas, particularmente, eu acredito que quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Paulo. Porque o conhecimento da lei do judaísmo, da pessoa que escreveu Hebreus, o conhecimento que ele tem do Velho Testamento e das leis, eu tenho absoluta convicção no meu espírito que tenha sido Paulo. Porque é muito profundo o livro de Hebreus, e para conhecer aquilo ali tinha que ser um camarada totalmente voltado para o judaísmo. E ele traz clareza daquilo que era sombra somente pelo sacrifício, ele traz clareza à luz agora de uma forma muito, através do sacrifício de Cristo, ele traz muita clareza para aqueles que estavam só focados na lei, né? Então, ele trabalha a lei e a graça. Isso aí. A lei e a graça. E a revelação da graça foi dada a Paulo. Foi dada a Paulo, é verdade. Foi dada a Paulo, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a revelação da graça. Tá? Então a gente fala um pouco da perseguição aos cristãos, o pastor Diego começou a falar sobre isso. Paulo, essa perseguição feita aos cristãos é porque dentro do conceito de Paulo, todo mundo tinha que ser da seita dos fariseus, porque ele foi treinado e cresceu vivendo o judaísmo. Porém, agora os seguidores de Jesus começam a invadir Jerusalém. Depois da descida do Espírito Santo, com a conversão de quase 3.000 pessoas em Jerusalém, Jerusalém agora virou de perna para o ar. Então, essa nova seita dos cristãos começa a sacudir agora Jerusalém. Então, Paulo se acha no direito de defender o que ele crê que é o judaísmo e o farisaísmo. E eles se sentiam um pouco ameaçados, né? Porque os livros teológicos falam que cada capítulo de Atos tem mais ou menos 1 ano de tempo. Sim. E aí, eles falam lá pro capítulo 4, 5, quando Pedro é preso, quando ele vai estar diante das autoridades, eles falam assim, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Isso. Então, a explosão, o desenvolvimento do cristianismo foi tão grande que se tornou uma ameaça até mesmo para os fariseus. E Paulo está tão convicto que ele está fazendo a coisa certa, que é uma das coisas que ele vai pedir autorização. Paulo vai para Damasco, ele pede autorização. Era um homem que legalmente ele funcionava dentro dos padrões. E dentro da lei. Dentro da lei. Eu quero autorização para ir lá caçar os cristãos. Exato. Então ele estava muito dentro daquilo que ele achava que era certo. Exatamente. Ele disse que achava que estava fazendo um serviço a Deus. Isso aí. E aí no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro que ele teve com Jesus mudou a vida dele radicalmente. Tá? E isso você conhece, está lá em Atos capítulo 9, quando ele fica cego, vai para a casa, né, de uma pessoa, o Espírito Santo dá o endereço para ele vai lá e fica recolhido lá 3 dias, quando Ananias chega lá e libera a vida dele, ele enxerga novamente, ele é batizado ali, essa coisa toda. Tá? Muito bem, agora continuando um pouquinho da história, quando ele recebe a sua vista de volta, que ele é batizado, aí ele é levado para Damasco. Volta, né, começa o ministério dele pregando em Damasco. Só que no livro de Atos a gente não percebe muito isso não. Você vai precisar agora fazer uma ponte, ir até Gálatas, que quando você vai em Gálatas, aí você percebe a linha do tempo, que não está completamente nítida em Atos. Em Atos diz que ele foi para Damasco, e depois de Damasco, né, teve em Jerusalém, mas tem um hiato aí muito grande, que ele vai para Damasco, quando chega em Damasco ele prega em Damasco, ali ele então deixa Damasco e fica 3 anos na Arábia, tá? Você só vai entender essa linha perfeita quando a gente lê Gálatas capítulo 1, tá?
e do versículo 14 em diante nós vamos ver isso aí. Então o que acontece? Acontece que Paulo, ele passa 3 anos na Arábia. Nós somos informados disso lá no livro de Gálatas, capítulo 1. Ele mesmo fala que ele foi para a Arábia. Então vamos falar um pouquinho desse primeiro isolamento de Paulo, porque na verdade eu vejo que ele teve vários isolamentos, né? São vários. Mas a gente vai trabalhar os 3 principais aqui, tá? Então vamos considerar que Paulo teve 3 isolamentos principais. O primeiro deles então é na Arábia durante 3 anos na Arábia, tá? E quer acrescentar sobre isso aí, sobre esse isolamento da Arábia? É interessante que algumas coisas ficam em mistério para nós, né? Porque a Bíblia não relata o que ele passou lá. Sim, exato. Não relata o que ele passou lá. E ele teve uma resistência, ele é inserido no grupo apostólico, no movimento de Cristo ali, através de Barnabé, mas de certa forma tem uma resistência de ser inserido no grupo dos apóstolos, né? Até mesmo porque ele não era um dos apóstolos de Jesus, ele não vinha caminhando e pelo contrário, ele é um inimigo. Até aquele momento ele é um inimigo, até o encontro em Damasco ele é um inimigo, então todo mundo, ele tinha uma reputação que não era boa para o meio dos cristãos. Agora eu acho que esse isolamento é justamente para que fosse consolidado quem ele era de fato, se aquela decisão era uma decisão verdadeira, até mesmo para os apóstolos que olhavam para ele para se inserir de novo naquele meio, se era constante, não era um agente infiltrado dos fariseus no meio do caminho, que eram os cristãos da época. Muito interessante. A gente vai perceber aqui que ele se converte e sai de cena 3 anos. É interessante isso. Aquele que estava perseguindo, que era conhecido como perseguidor dos cristãos, ele desaparece por um período de 3 anos agora. Tá? O que ele foi fazer, nós não sabemos. Para onde ele foi exatamente na Arábia, nós não sabemos. Nós não temos conhecimento nenhum. Agora, há algo interessantíssimo sobre esse isolamento de Paulo, é que a gente percebe que aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, Gálatas diz que as revelações que ele recebeu foram revelações diretamente do Senhor. Ele não passou, ele estava estudando numa escola para ser um fariseu e para ser um mestre da lei. Mestre da lei. Exatamente. Ele participou da escola para ser o mestre da lei. Agora, percebe-se uma coisa, os discípulos, eles estavam pregando o quê em Jerusalém? Eles estavam pregando que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas não havia uma doutrina, uma teologia, um corpo doutrinário, essa nova igreja de Atos. Não tinha nada disso. Eles juntavam pessoas em torno de Cristo. Jesus ressuscitou, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é isso e aquilo, mas não tinha. Então, quando hoje nós olhamos para a igreja, nós vamos perceber que a igreja hoje tem um corpo doutrinário, a igreja hoje tem a sua doutrina bem firmada, a teologia da igreja é uma teologia paulina. A teologia da igreja é uma teologia paulina. Então, nós seguimos hoje uma teologia totalmente fornecida pelo apóstolo Paulo. Então, foi Paulo que fornecia a teologia para a igreja. Agora, onde ele aprendeu isso? Não tinha escola. É verdade. Não tinha escola nenhuma que pudesse ensiná-lo. Então, eu acredito que quando Paulo diz assim, eu não aprendi de homem algum, mas aprendi diretamente de Deus, foi nesses tempos de isolamento que o Espírito Santo foi trazendo através da sua busca, através do seu tempo sozinho com Deus, através da sua meditação e de todo o conhecimento do Velho Testamento que ele tinha, Deus foi trazendo para ele a revelação da graça. Porque a graça não estava, os discípulos, eles não tinham esse embasamento de graça, nem pregavam a doutrina da graça, tá? Mas você vai ver que Paulo é que tem toda a revelação da doutrina da graça. E das outras doutrinas bíblicas, né? Escatologia e tudo ceia, mais. Né? Ceia. Então, ele não estava na mesa da ceia no dia que Jesus estava ministrando a ceia com os discípulos, com os apóstolos, e é quem mais traz clareza sobre a ceia.
Olha o que ele diz em Coríntios, porque eu recebi Do Senhor. do Senhor. Na noite que foi traído, Não, do Senhor. exatamente. Isso é impressionante. Então ele recebe tudo diretamente de Deus. Isso nos dá um ensinamento poderoso, né, apóstolo? Porque esse tempo de isolamento, ele pode criar, se nós soubermos aproveitar, tem sido uma linha direta com receber do trono de Deus. Exatamente. Não é uma solidão, eu costumo falar muito isso, que solidão é sentir dor porque está sozinho. Mas solitude é aproveitar, é desfrutar da presença de Deus quando você está sozinho. E o apóstolo Paulo, ele pôde desfrutar da presença de Deus nesse tempo de isolamento. E tanto que ele recebeu revelações poderosas de Deus, que é base para, como o senhor mesmo falou, base teológica, base doutrinária, conduta, formação de liderança, tudo isso foi o apóstolo Paulo que recebeu. E isso é poderoso. Não sabemos o que ele fez, mas sabemos que deu fruto. Deu fruto. A gente tem o resultado do isolamento dele. O que aconteceu no isolamento a gente não sabe, só tem o resultado disso. E o resultado disso é poderoso. Está aí, a igreja hoje anda em cima da doutrina paulina. Tá? O próprio pastor e doutor Ulisses, ele tem ensinado psicanálise. A psicanálise que a EP ensina, que o doutor Ulisses ensina, é uma psicanálise paulina. Paulina, totalmente dentro dos escritos de Paulo. Então a gente vai ver que esse tempo de Paulo, de refúgio, de isolamento, de 3 anos na Arábia, depois a gente vai falar do outro aqui agora, a gente não tem o que aconteceu nem para onde ele foi, a gente só tem o resultado disso. Então o resultado de um homem que se isola para estar com Deus é que ele recebe revelação de Deus. Você disse. Isso é muito poderoso. Muito bem. Continuando aqui, depois desses 3 anos na Arábia, tá? Aqui a Bíblia não refere-se ao que ele fez ali, nem mesmo no lugar específico que ele foi, o apóstolo Paulo ele retorna para Damasco, depois de 3 anos na Arábia. Ele retorna para Damasco. O texto de Atos só diz isso, que ele retornou para Damasco, só que não fala desse ato de 3 anos na Arábia. Mas quando ele retorna para Damasco, a sua pregação provocou uma oposição muito grande ali em Damasco. Então quando a Bíblia diz, né, lá em Atos 9, que ele foi para Damasco, esse Damasco aí, ele partiu de Damasco e foi para a Arábia, depois ele retorna para Damasco. Tá? Então, ali a pregação dele incomodou muita gente. E nesse incômodo dele, ele é obrigado a sair dali. Isso está lá em 2 Coríntios, tá? Capítulo 11, versículo 32 e 33. Tá? Então, naquela ocasião, ele foge para Jerusalém. Tá? Gálatas 1,18. Nesse tempo, ele havia completado já os seus 3 anos de conversão, que é o tempo que ele passou na Arábia. Exato, 3 anos de conversão. Tá? Aí ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o objetivo dele é encontrar-se com os apóstolos, tá? E tornar conhecido pessoalmente pela igreja da Judéia, tá certo? Porém, os crentes daquela região, né, ouviram as boas novas de Paulo, já estavam, né, prontos para receber a palavra de Paulo. Mas em seguida ali houve um tumulto também em Jerusalém e Paulo é obrigado a sair de lá. Então os irmãos o mandam ir voltar para Tarso. Aí Paulo sai de Jerusalém e vai para Tarso. Nessa ida para Tarso, ele vai entrar num outro período de isolamento, que é um isolamento de 10 anos na sua cidade natal, lá em Tarso. Então, os teólogos chamam isso de período do silêncio. Então, Paulo tem um período de silêncio onde ele fica 10 anos em Tarso, tá? E a Bíblia não diz exatamente o que ele fez ali, nem o que ele aprendeu, não fala absolutamente nada. Esse período de silêncio de 10 anos de Paulo em Tarso, ele também pode ser comparado ao período de Jesus, do seu nascimento. A Bíblia conta alguma coisa de Jesus aos 12 anos. Sim. Depois tem um silêncio de Jesus até os 30 anos. 18 anos de silêncio. Que a gente não sabe nada do que aconteceu. Mas que a gente sabe que ele foi treinado lá na carpintaria de José. Estagiário de José. Estagiário de José. Tá?
na carpintaria. Paulo aqui, com certeza, a profissão dele era fazer tendas, então Paulo foi para sua cidade, deve ter aprendido com seu pai a fazer tendas, né? E ficou ali, mas já crente, convertido, e agora um homem que continuava a sua vida de meditação, porque ele era um homem centrado nas Escrituras, no Velho Testamento, então com certeza ele continuava... Tempo de estudo, né? Continuava buscando as profecias do Velho Testamento que se aplicassem a Jesus Cristo e entendendo, formando a sua base teológica, tá? A sua base de crença e de fé. Porque quando ele aparece no cenário agora, futuramente, quando ele aparece para as viagens missionárias, para o trabalho que ele vai fazer, o camarada já tem a formatação completa do cristianismo. E é impressionante, apóstolo, é muito impressionante a gente mergulhar nesse estudo aqui que o senhor está compartilhando, porque nós queremos resultados imediatos. Todo mundo vê o apóstolo Paulo pregando, o quanto que ele fez, né, os resultados dele, mas ninguém analisa o processo dele. Sim, sim. Imagina se, analisando para a vida ministerial, ou qualquer projeto que você quer empreender, quer começar, fala assim, você vai começar a ficar 3 anos só paradinho ali. Depois você vai tentar iniciar de novo, você vai ficar mais 10 parado. Nós estamos passando por um isolamento de um pouco mais de 4 meses, né? E isso mudou todo o mundo, o funcionamento do mundo, né? Já estamos falando até já estão se cunhando até uma nova gíria, né? Um novo jargão, é um novo normal. Qual é o novo normal? E as pessoas já não sabem como lidar nisso. Eu vejo a dinâmica de Deus em trabalhar conosco assim, que nada vai fluindo ou vai funcionando num curso natural, ou a gente está premeditado, ou por mais que a gente tenha planejamento, as coisas fogem um pouco às vezes do planejamento, e Deus está ensinando aqui pela vida do apóstolo Paulo como que é lidar com esses imprevistos. Como que é lidar com esse mistério, é confiar nele, mesmo sem enxergar. Como que o apóstolo Paulo vai ficar 10 anos e ele fala assim, não, mas quando o Senhor me chamou lá, o Senhor disse que eu ia ser um vaso precioso, o Senhor ia me usar, o Senhor ia fazer na minha vida. Então assim, dá um tempo entre a liberação da promessa e entre o cumprimento das promessas. O isolamento talvez seria um tempo de preparo para a gente viver aquilo que Deus tem para nós. A gente quer tudo de imediato, né? Nós não estamos vivendo a geração do fast food. Fast food, é verdade. Tudo rapidinho, né? A gente quer tudo rápido, do drive-thru, que você não sai nem do carro. Isso. Paga aqui, quando chega ali na frente, seu sanduíche já está pronto. A gente quer assim, me converti agora, pronto, já estou pronto para ir para o campo, me envia, me manda, eu estou preparado. Só que a gente esquece que tudo que Deus faz precisa de base. Você vai levantar uma casa, você não levanta a casa se você antes não cava buraco e faz a fundação da casa. Então, o cristianismo, ele tem uma fundação maravilhosa. A doutrina da graça, a salvação. Olha, queridos, os livros de Paulo, tá? Você pega, por exemplo, o livro de Romanos, que é a carta da salvação. Quando eu estudava, o meu professor no seminário do Novo Testamento dizia, não precisa ter nada na Bíblia. Se a Bíblia fosse só o livro de Romanos, todo mundo iria encontrar a salvação. Porque a carta da salvação, né, o livro de Romanos. Então, quando você pega os escritos de Paulo, você vai ver que tem base, tem conteúdo, tem profundidade. Mas da onde vem isso? Vem de um tempo de aprendizado. Que na nossa cabeça, o cara perdeu tempo, perdeu 10 anos. O cara perde 10 anos da sua vida aqui isolado dentro de Tarso. Não, querido, não é perda de tempo, é fundamentos. Aprendendo os fundamentos. Deixando Deus falar, tendo experiência com Deus, recebendo as revelações diretas de Deus. Então esse tempo, ele é importante na vida de todos nós, né? E desde quando Deus se revela para ele lá em Atos 9, a forma de Deus se revelar para ele, eu amo Jesus porque ele vem de forma personalizada. Ele sabia que se ele viesse com talvez um dos apóstolos pregando, apresentando a palavra para Paulo, dizendo sobre a salvação ou sobre a lei, ele sabia que ele não ia se render, o coração dele não ia se quebrantar, porque Pedro, pescador, o outro, cobrador de impostos. Exatamente, o orgulho do dele fariseu era muito não ia cessar. E aí Deus aparece para ele com mais brilhante que a luz do meio-dia, diz Atos 9, né? E aí ele cai do cavalo, e aí ele fala, Paulo, por que você está me perseguindo? E ali o confronto é direto.
Então Deus sabe como acessar o nosso coração e às vezes situações que muitos de nós estamos passando é porque Deus sabe como acessar o nosso coração. E tem um detalhe, tá? Se Deus tivesse só falado e não deixado ele ficar cego, Isso. ele também Isso. E daí ia questionar. Porque Deus conhece a estrutura, não é isso, apóstolo? Conhece a estrutura. Deus tem que tocar no físico do cara. Uhum. Entendeu? Olha aí. Observa uma coisa interessante. Grandes homens de Deus têm marcas. Uma vez eu ministrei sobre isso, as marcas. Paulo diz assim, trago no meu corpo As marcas de Cristo. as marcas de Cristo. Então, há determinadas pessoas que para Deus poder acessar o coração dela, ele tem que marcá-las. É o caso de Jacó. Uhum. Jacó mancou a vida dele toda depois do encontro com o anjo. Isso. Esse mancar de Jacó lembrava ele o tempo todo Quem ele era. quem ele era E o encontro que ele e teve. o encontro que ele teve. Nossa, muito poderoso. Então Deus tem que marcar algumas pessoas. Tem coisa na tua vida que Deus não vai tirar. Uau. Aí Paulo ora 3 vezes dizendo, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus diz, não vou tirar, não me incomoda sobre isso mais, não vão falar desse assunto mais e ele vai ficar em você. Aí Paulo diz assim, para que eu não me ensoberbecesse. E ele fala assim, é como se fosse um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Exatamente, para que eu não me ensoberbecesse. Então tem determinadas pessoas que Deus vai ter que te tocar na carne, amigo. Tá? Deus vai ter que marcar você na carne, porque se você não for marcado na carne, você sai do propósito. E tudo isso para quebrar as estruturas de orgulho, né? Exatamente, para quebrar as estruturas de orgulho. Porque Deus sabia que ele, como ele era muito bom, né? Isso é impressionante. Deus usa o nosso dom e o nosso talento e ele deixa uma linha ali tênue para nós não nos submergermos. Exato. E ele nos trata com essa marca, cada um conforme a sua estrutura. E para não a estrutura de orgulho. Então Deus aproveita o conhecimento dele, mas mostra, o seu conhecimento te leva até aqui. Até aqui, exatamente. Nós vemos numa era humanista, onde desde o Éden lá, o homem quer o conhecimento para dominar. E as pessoas querem dominar e não entendem que Deus não se coloca numa maca para estudar. Deus se convive. Exatamente. Deus se conhece, é uma jornada, né? E isso é impressionante, que o apóstolo Paulo, mesmo com todo esse conhecimento, ele precisou trilhar sua jornada. E nessa jornada teve períodos de isolamento, e até o ponto dele chegar e falar assim, olha, eu coloco tudo como todo o conhecimento que eu tenho como esterco. E num dos momentos desse isolamento ele fala, né? Eu conheço um homem, e ele tem tanta humildade depois disso, né? Depois desse processo, e é bom que o isolamento deixa a gente bem humilde, né, apóstolo? Exatamente. Ele quebranta a gente porque a gente valoriza coisas que a gente não valorizava antes, né? Exato. E aqui ele fala assim, eu não sei se conheço um homem, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. Foi ao terceiro céu. E se ele relatar, são coisas inefáveis que não dá nem para falar. Mas ele não fala disso. Aí ele começa a falar disso, depois ele fala, mas esse homem tem um espinho na carne. Esse homem, ele tem uma situação que não foi resolvida, mas que isso mantém ele nesse coração. É no mesmo capítulo que ele fala. Exatamente, no mesmo capítulo. É impressionante. Eu fico apaixonado pela palavra de Deus e como Deus conduz os filhos dele, né? Cada um tem que ser conduzido de um jeito diferente, né? Num propósito. Mas a gente observa que todos os homens de Deus tiveram seus períodos de isolamento, como a gente disse aqui no início, né? E esses períodos são bons, a gente tem que aproveitar isso, faz parte do crescimento, faz parte do processo, tá? E cada um tem que buscar as revelações dentro do seu tempo de isolamento, né? Porque nós vivemos em épocas diferentes. Hoje Deus não vai trazer revelações doutrinárias mais para você, não precisa, a doutrina está toda na palavra. Isso. Mas hoje Deus pode trazer revelações para você da vontade dele para a sua vida, pode trazer revelações do fim dos tempos, o que está para acontecer aí, as coisas que estão vindo para que nós estamos vivendo o período do fim, o período da volta de Jesus. Então, é necessário hoje a gente ter esse tempo de reflexão, sim. Nós precisamos refletir muito a respeito do que está para acontecer no mundo. Então, esse tempo de isolamento é um tempo em que Deus está querendo trazer revelações, Deus quer falar, Deus quer mostrar para que você esteja preparado para esse tempo do fim. Há 2 dias atrás, eu me levantei e Deus me trouxe assim, muita coisa naquela manhã sobre coisas que estão para acontecer. Eu achei que a minha cabeça estava ficando doida. Eu falei, não vou comentar com ninguém, não vou falar nada com ninguém, estou doido, pirei. Tá entendendo? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, queridos, que o dia passou e eu meditando naquelas coisas não saía da minha cabeça. Eu meditando.
Quando foi à noite, eu fui dar uma olhada nos WhatsApps, eu encontro uma médica americana, essa médica falando, tá, uns 20 minutos, exatamente tudo que estava na minha cabeça, que veio à minha cabeça pela manhã, a médica estava falando à noite. Uau. Parece que ela leu o que estava na minha mente. Então, são revelações de Deus, de onde me veio aquilo na mente, de onde processou tudo aquilo dentro de mim durante aquele dia, tá? Foram revelações de Deus dentro desse tempo de isolamento, né? Vamos então para o terceiro isolamento de Paulo, para a gente poder terminar essa live. Paulo, agora a gente já está no final da vida dele, depois das 3 viagens missionárias. Então, durante a vida dele, foi preso algumas vezes, teve preso em Filipos, mas a gente não considera esse isolamento porque foi um períodos rápidos. Agora, vamos para a prisão de Paulo que o leva a Roma. E isso foi um tempo demorado, então vamos colocar isso como um tempo de isolamento também. Então, esse seria o terceiro isolamento de Paulo. Considerando isso, a gente vai ver que ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém, isso depois da terceira viagem missionária, foi preso, já tinha uma profecia sobre ele que ele seria preso em Jerusalém, mas assim mesmo ele vai, tá? Lá ele é preso, os judeus querem matá-lo, sai à noite da cidade, corrido, e vai para Cesareia, levam para a prisão em Cesareia. Ali em Cesareia, o governador romano deixou Paulo preso 2 anos ali, tá? 2 anos, se eu não me engano é Festo, né? O sucessor de Félix, poderia ter entregado Paulo aos judeus, mas quando Paulo soube que ele ia ser entregue para os judeus, aí ele apela para Roma como cidadão romano. Não, eu quero ser julgado por Paulo, porque eu sou cidadão, por Roma, pelo imperador romano, porque eu sou cidadão romano. Aí ele é levado, então, né, para Roma, tá certo? Aí tem aquela situação em que o rei Agripa o visita, ele quase... né, pregou para Agripa, quase que a Agripa se converteu, e ele passou 2 anos ali naquela prisão, e de Cesareia ele foi direcionado para Roma. Chegando em Roma, sem falar do navio, sem falar daquelas coisas todas que as dificuldades da viagem, né? Mas quando ele chega em Roma, ele fica mais 2 anos preso em prisão domiciliar. Então só aí já teve 4 anos de prisão. Tá? 4 anos de prisão. Agora, dentro dessa prisão, desse processo aí de Paulo preso, o que acontece? Acontece que Paulo escreve as cartas da prisão. As cartas da prisão. Tá? Foram 4 cartas. Não sei se você se lembra aí do seu tempo de seminário. Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. Exatamente, essas 4 cartas foram escritas da prisão, tá? Então você vai observar que nesse último processo de isolamento, Paulo está produzindo material que vai se tornar... Continua recebendo revelação. Continua. O reino não para de se mover. Exato. Ele continua pensando, ele não está pensando nele, ele está pensando naqueles que estão lá fora. Nas igrejas que ele plantou, no legado que ele construiu. Está aconselhando as igrejas. Isso, ele não, parece que ele não tem tempo, quando a gente estava conversando sobre isso, né? Quem está desenvolvendo um ministério no reino, servindo e amando pessoas, não tem tempo ou não para com o tempo olhando só para o seu umbigo. Ele está sempre pensando, olha, e aí ele escreve Filipenses. Filipenses é considerado teologicamente a carta da alegria. Sim, exato. E ele constrói a carta da alegria, ele escreve a carta da alegria dentro de uma prisão. Agora vai explicar isso. Vai explicar como se tem alegria dentro de uma prisão. Mas era um homem que não se movia pela estrutura circunstancial, né? Exato. Agora vem uma outra coisa aí que Mandela nos ensinou e a gente tem que aprender. Tá certo? Quando disseram para Mandela que ele estava preso, ele diz, o meu corpo está preso, mas a minha mente não, está livre. Paulo estava preso. Mas a mente dele não. O espírito dele... Ele continuava missionário e continuava fazendo a obra. Ele não se limitava pelas circunstâncias, né? Exato. É uma coisa muito interessante, porque tem coisas que não podem ser feitas nessa pandemia. E aí, se a gente exercita uma mente que constrói só infrutífera, que não constrói nada, nós vamos ficar assim, não posso fazer nada, aí o cara fica deitado. Exato. Não posso fazer nada, Exato. aí o cara se enfia no Netflix. Não posso fazer nada, o cara vai danar, comer lá.
e aí daqui a pouco ele não consegue perceber o que ele pode fazer. Exatamente. Mas ele pode pegar o telefone, mandar uma mensagem para alguém, ele pode ligar para alguém. O evangelho não está preso. O evangelho não está preso, Não está exatamente. aprisionado. Você pode estar preso dentro da sua casa por causa da pandemia. Isso. Mas a sua mente não pode estar presa. O seu mover no mundo físico, no mundo espiritual, tem que estar totalmente normal. Entende? Então é isso aí que eu vejo. Então Paulo, dentro da cadeia, envia 4 cartas para 4 igrejas, aconselhando o povo, aconselhando os discípulos, ensinando, pregando, mostrando, olha, que conteúdo maravilhoso são essas cartas de Paulo. A carta de Paulo aos Efésios, queridos, Sensacional. é fantástico, é um manual de batalha espiritual. É isso aí. É o maior manual de guerra espiritual é Efésios. E ele fala, nós estamos assentados. Por que ele não estava preso, limitado à prisão? Olha o que ele fala em Efésios. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Exatamente. Humanamente falando, ele estava preso. Estava preso. Espiritualmente falando, ele estava onde? Sentado com Cristo. Isso é impressionante. É impressionante. É aquele negócio. Eu estou aqui, eu estou preso aqui, só o corpo, mas a minha mente, o meu trabalho continua totalmente à disposição do reino, né? Fazendo. Então, você que está nos ouvindo aqui, por favor, aprenda com o apóstolo Paulo, tá? Use esse tempo que você está em casa aí, que se você ainda não saiu para o trabalho, se você é do grupo de risco, se você tem suas limitações, pegue esse tempo e vá trabalhar para o rei, vai ganhar vidas. Tá? Pegue seu celular aí com a internet que você tem, comece a semear o evangelho, pregar o evangelho, instruir pessoas, discipular aqueles que estão debaixo da sua cobertura, falar do amor de Deus, orar, tá? Minha esposa está nesse processo agora, ela tem feito muitas coisas, e uma das coisas que ela fez agora é orar de madrugada, 7 semanas. Toda quarta-feira, de madrugada, ela está reunindo aí quase 40 mulheres para orar. Ah, não posso fazer isso, não posso fazer nada, estou aqui na minha prisão domiciliar ali por causa do Covid. Olha só o que ele está fazendo. 3 horas da manhã ela está reunindo aproximadamente 40 mulheres para poder orar de madrugada. Se fosse durante o dia, teria umas 200. Mas mesmo assim, de madrugada, tem umas 40 mulheres lá em oração. Então isso é fantástico, a mente não está presa, o coração não está preso. Então, querido, por favor, se exercite espiritualmente, faça alguma coisa, aprenda com Paulo. Agora, pastor Diego, sim, uma coisa muito interessante que eu vejo aqui é que Paulo produziu 3 epístolas, né? As epístolas eclesiásticas, pastorais e uma pessoal que é a Filemon. Tá? A gente não quer trabalhar todo o conteúdo dessas epístolas, porque o propósito não é esse, né? Porque tem coisa maravilhosa aqui, coisa fantástica, tá? Mas o apóstolo Paulo tem 2 coisas que me alegram muito o coração. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a estar contente, tendo ou não tendo. Essa carta dele é a carta aos Filipenses. Então o cara estava dentro da cadeia e diz assim, eu aprendi a ter e aprendi a não ter. Que é um texto famoso, né? Tudo Isso. posso naquele que me fortalece. E tem pessoas que só pegam esse pedaço, eu posso tudo, mas não entendem que ele está falando sobre eu posso ter uma circunstância boa ou uma circunstância ruim. Isso não vai moldar o meu estado emocional. Isso. Eu tô conectado com ele em qualquer momento. Né? Exatamente. E isso é poderoso demais, porque ele fala, eu posso tudo. Eu aprendi. Ele usa 2 vezes a palavra aprendi. Eu aprendi a estar contente. Será que você está contente? Você aprendeu a estar contente dentro dessa pandemia? Paulo estava preso quando ele diz isso. Ele não estava livre no supermercado, tomando cafezinho nas praças de Jerusalém, não. Ele estava preso. Ele diz assim, mas eu aprendi a estar contente. Até aqui dentro da cadeia eu estou contente. Eu tenho, como você disse, ele escreveu Filipenses lá dentro de uma cadeia. A carta da alegria, a carta do contentamento. Isso. Eu aprendi. Querido, nós temos que aprender a estar contente em qualquer circunstância. Seja no seu isolamento, seja fora dele, seja trabalhando, seja em casa, seja em todo lugar. Você tem que aprender. Isso é aprendido. É aprendido. Muito bom. Isso é maravilhoso. É fantástico. Ele chegou no nível
Paulo chegou no nível, eu sei ter e sei não ter. Eu sei comer bife, mas eu também sei comer ovo. Isso. E vou estar contente, de qualquer maneira. É o contentamento, é a paz de Cristo. Mas para chegar nesse nível, o que ele disse? Eu peguei tudo que eu tinha, tudo que eu sabia, tudo que eu era e joguei tudo como esterco. Para que eu possa conhecer o Senhor e achar o Senhor. Amém? Essa é uma coisa fantástica, né? Isso agora, pastor Diego, uma outra coisa aqui para a gente terminar, isso aqui seria já o meu conselho. Mas antes de eu chegar no meu conselho, eu quero dizer o seguinte: qual o propósito de Deus através da vida do apóstolo Paulo? O propósito de Deus através da vida do apóstolo Paulo é levar o evangelho aos gentios. Ele diz para Pedro. Aliás, Deus vai lá e dá a Pedro a visão do lençol. Isso, Atos 10. Atos 10. Pedro, mata e come. Não, eu não mato nem como. Minha religião não permite isso. Tinha forma, né? A formatação, religiosa. Exato. E olha que quem era para ter essa formatação era o Paulo, era o fariseu. Impressionante. Pedro era pescador, agora apóstolo, não cresceu na forma limitada do farisaísmo. Mas se moldou numa forma. Ele assimilou aquilo para ele. Agora, o que acontece? Deus está dizendo assim: Pedro, agora eu vou te mandar para os gentios. Mata e come. Você tem que... Não, eu não mato nem como, Senhor, porque minha religião não permite, é impuro, não dá para mim, é impuro. Depois de 3 vezes, o Espírito Santo não insistiu mais com Pedro. Aí é onde Deus diz assim: eu preciso do Paulo, porque o Paulo agora tem mente aberta e vai levar o evangelho para os gentios. Aí Paulo diz assim para Pedro: o seu evangelho é para os judeus, o meu é para os gentios. Isso. Então o propósito, agora, o que eu quero dizer para isso? Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, querido, tá? Deus tem propósito na tua vida. Agora, se você disser para Deus: não vou fazer isso, estou isolado, não posso fazer, meu ministério está preso e tal. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai buscar um Paulo e vai deixar você quietinho aí. Pedro acabou. A Bíblia não fala mais nada a respeito dele. Aí Deus pegou o Paulo e agora o evangelho vai para os gentios. Então, se você não se molda aquilo que Deus quer, você vai ficar aí quietinho, bonitinho, mas Deus vai trazer um Paulo para poder fazer aquilo que você ia fazer. E é impressionante, apóstolo, como que a estrutura, a experiência, a jornada de Pedro fez ele se tornar resistente à voz do Espírito. Isso se torna um perigo. Quando as pessoas têm anos de caminhada ou já acham que são cristãos maduros, mas que já não estão dispostos a obedecer à voz do Espírito. Exatamente. Ele reconhece que é a voz do Espírito, ele reconhece que é um êxtase espiritual, mas ele no seu coração, não, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. A minha estrutura, a minha caminhada diz que isso não é feito. Então assim, e aí ele vai 3 vezes. E o Espírito Santo na mesma sequência aparece para Cornélio e falou uma vez. E ele atende. E ele atende. Ele atende. Esse é o perigo da nossa resistência espiritual aí. Isso aí. Então eu vejo agora que o propósito de Deus através da vida de Paulo é levar o evangelho para os gentios, tá? Perfeito? Perfeito. Então era um homem sem fronteiras, perfil dominante, um excelente executor. Agora, qual o conselho, vamos terminar, qual o conselho para nós através da vida de Paulo? Eu quero deixar aqui um conselho, tá? Acho que você pode dar um outro aí. Eu vou dar um. Paulo diz assim: combati o bom combate, perfeito. Acabei a carreira e guardei a fé. Muito bom. Poderíamos terminar com isso? Poderíamos terminar. Eu sou apaixonado por esse capítulo 4 de 2 Timóteo. Exato. Então, eu entendo que a questão aqui, pastor Diego, queria que você falasse sobre isso, não é como você começa, é como você termina. Uau! Muito bom. Olha o começo de Paulo. Tumultuado, desastrado. Mas olha o final dele. E olha o começo dele, projetado para ser um mestre da lei, várias oportunidades, abre mão de tudo, termina circunstancialmente numa prisão, porque ele está em Roma, sabe que vai morrer, ele fala... Decapitado. Decapitado, ele fala assim: o meu corpo vai ser derramado como libação, oferta líquida, né? E eu vou para a eternidade. Olha o olhar dele. Isso é lindo, né, apóstolo? É fantástico. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. Ele não sai. Ele não sai dali e ele faz algumas considerações. Eu estou terminando. Eu não vim na terra a passeio, eu vim em missão. Exatamente. E nessa missão,
combati, o bom lutei, combate, guardei. acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: o importante não é como começa, é como termina. Salomão começou de forma fantástica. Deus apareceu para ele e disse assim: o que você quer? Pede que eu vou te dar. Começou de forma fantástica. Mas qual foi o fim de Salomão? Afastado de Deus. Afastado. Um monte de mulheres. Corrompido nos ídolos. Corrompido nos ídolos. Reino dividido depois da sua sucessão. Exatamente. Salomão começou bem, terminou mal. Agora olha Paulo. Paulo termina fantasticamente. Como você vai terminar a sua vida? Nós estamos encerrando a série aqui, o isolamento, falando sobre 4 homens. Como você vai terminar a sua vida? Paulo terminou a vida dele dentro do isolamento. Isolado, preso, sabia que seria morto, mas ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Então, que final maravilhoso, tá? Como vai ser o final da sua vida? Será que você vai poder dizer assim: eu também guardei a fé? Ou nesses tempos aí você está perdendo a sua vida, perdendo o direcionamento de Deus, perdendo o propósito? Pensa nisso. Suas considerações. Consideração, eu estou maravilhado com Deus, com esse bate-papo, com essa conversa. E Paulo, ele guardou a fé, isso é muito importante, e ele correu a carreira. Ele desenvolveu o seu propósito. Ele não parou, ele continuou correndo. Mesmo preso, continua correndo. E ele deixa legado. Ele fala Timóteo, Tito... O legado dele está até hoje, somos nós. Até hoje somos nós, e ele fala ali, e até hoje somos nós. Então ele deixa um legado poderoso, mesmo preso. Ele deu um nome para a circunstância dele. Minha circunstância não tem nome de prisão, não tem nome de isolamento, tem nome daquilo que é eterno para mim, daquilo que Deus me fez para cumprir. Então eu acredito que você pode dar nome à sua circunstância, ela não é isolamento, embora você esteja isolado. Ela não é prisão, embora você possa estar preso. Ela é para cumprir o propósito de Deus na terra. Eu estou maravilhado, eu encerro aqui maravilhado, apóstolo. Amém. Se você gostou desse vídeo, repasse ele para que as pessoas possam então ter acesso, tá? E possam ser edificadas. Deus te abençoe, beijo no coração e que a gente possa agora continuar com outros desdobramentos, outras lives aí que o Senhor colocar em nosso coração, tá? Um final de semana excelente para você. Amém. Glória a Deus.